Bom dia, boa tarde, boa noite, voltando ao bordão que a gente já não falava há um tempo. Hoje o episódio é de senso de justiça. É a sensação que você tem que, às vezes o mundo tá para um lado e você se sente muito desconfortável com o mundo tá para esse lado e as pessoas estão confortáveis com isso. Você tem uma empatia diferente para aquele modo e você até sente a justiça de modo diferente. Então esse é o episódio desse efeito do senso de justiça nas nossas vidas. Ale, toca aí. Maravilha. É bem legal esse tema, é um tema meio difuso, as pessoas vão falar assim, nossa, por que a gente está falando sobre isso, né? O que tem a ver com neurodivergência, mas isso é um aspecto bastante observado em pessoas neurodivergências, que a gente fala dessa questão do senso de justiça e da retidão moral. Isso não quer dizer que nós sejamos pessoas dogmáticas, reacionárias, rígidas, no sentido de uma prescrição de uma lei que vem de fora. Na verdade, é muito mais a ver com como a gente está se sentindo dentro, assim, como a gente vê o mundo, o que a gente entende por certo e errado. Às vezes pode ser muito binário mesmo, uma questão de é assim, tem que ser assim, conectado com a nossa rigidez cognitiva, como a gente imagina que as coisas devam ser feitas. E também tem uma relação que eu acho bacana que a gente vai costurar aqui, com o nosso senso de empatia, muitas vezes com a nossa hiperempatia. Também lembrando que nem todas as pessoas neurodivergentes do espectro autista são hiperempáticas. A gente também tem as pessoas anempáticas, as pessoas com outras vivências e experiências de como elas ressoam afetivamente no contato com o outro. Mas, comentando aqui, só para a gente iniciar a conversa, então, eu estava lembrando, quando a gente estava pensando nesse tema, do meu percurso na universidade, por exemplo. E aí, olhando para isso, falando assim, nossa, que coisa curiosa, eu me mobilizei muito no tempo da universidade por essa questão. E depois, óbvio, que eu saí de lá, que aí agora, também olhando para a minha vida, passando na lente neurodivergente, entendendo os aspectos da minha vida mobilizados por isso. Por exemplo, na época da faculdade, eu trabalhei durante toda a graduação no Projeto Quixote, no Projeto Canané. Então, o Projeto Quixote trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade, situação de rua. O Projeto Canané trabalhava com a população ribeirinha do sul de São Paulo, ali na fronteira com o Paraná, na região de Ariri. Trabalhei com violência sexual. Minha pesquisa de iniciação científica foi sobre os serviços de violência que atendiam mulheres violentadas e abusadas sexualmente. Depois eu escolhi a especialidade da psiquiatria, que atende uma população que historicamente é marginalizada na sociedade. Então eu também fui percebendo que eu pautei muitas das minhas escolhas por esse senso. Mesmo que eu não tivesse clareza disso, mas eu ficava comovido por essas questões, entendia que elas dialogavam comigo na medida em que eu percebia que eu também era uma pessoa marginal ao meu modo, e me identificava com isso, e me movi nesse sentido, e fiz vários desses trabalhos ao longo da minha carreira universitária, vamos falar assim, do período que eu circulei na universidade, e depois também como profissional. Então, acho isso interessante de apontar. Fala, Ide. Ale, eu tava ouvindo você falar e eu me identifico muito com isso, mas tem uma coisa também que durante boa parte da minha vida, pelo menos da minha família, eu sempre fui colocado como ser do contra, né? A pessoa que sempre tem uma opinião diferente. Uhum. E, de certa maneira, essa coisa quando se fala do injustiçado, também tem uma coisa que é tipo o injustiçado que socialmente ele não é injustiçado, mas naquela argumentação, aquele ponto de vista não está sendo levado em consideração. Então, o que eu quero dizer com isso? Acontece muito de eu estar discutindo com alguém sobre algo, e se está sendo só um ponto de vista considerado naquela conversa, eu sempre tendo a trazer o outro ponto de vista. Muitas vezes eu nem concordo com ele, mas só porque eu sinto meio que tipo um senso de justiça de trazer mais empatia para as pessoas. Vou dar um exemplo para deixar isso claro. É muito comum quando a gente fala sobre história, a gente olhar para o passado com um deboche, como quem olha e fala, nossa, como eles acreditavam nisso? Como eles pensavam nisso? Que coisa estúpida, né? Tipo, é óbvio que isso é errado, ou é óbvio que a Terra não é plana, mas eu sempre tento trazer um paralelo e trazer um lado empático. Outro exemplo, tá vendo filme de terror, aí todo mundo pega e fala assim, mas eu nunca entraria naquele sótão escuro. E eu sou sempre a pessoa que pega e fala, mas pô, imagina, você tá na tua casa nova, que você tá mó animado, que você mudou, você começa a ouvir um barulho no seu sótão, você não vai lá ver o que é? Mesmo? Uhum. Então, acho que essa coisa do senso de justiça, comigo também, muitas vezes passou por essa coisa mais do dia a dia, sabe? De, Uhum. tipo, trazer luz para todos os ângulos daquilo que está sendo falado. E isso, pelas pessoas ao meu redor, muitas vezes é visto como algo chato. Eu me identifico muito com isso também, com trazer essas percepções que são contrárias ao senso comum de uma determinada conversa, mesmo
que eu não concorde ou que eu não agiria daquela forma. Eu tenho muito... É engraçado que quando eu era criança, você fazia aqueles testes vocacionais e sempre dava que eu devia ser ou assistente social ou diplomata, que acho que está muito ligado a esse tipo de coisa. Não foi para nenhum desses lados, mas eu tenho, a gente falando de bordão, aliás, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho um que quem me conhece já sabe que é o seguinte: a sua ética não muda a minha, que é um pouco dessa retidão moral que a gente tem. Né? Fala assim, você quer ser assim, você acha que é assim, tudo bem, esse jeitinho, tudo bem, essa pequena corrupção, tudo bem, mas a sua ética não muda a minha. Então, assim, não, eu não vou entrar nessa questão. Mas muitas vezes, diferente um pouco do que vocês estão trazendo, eu meio que me fecho nisso, né? Sabendo da dificuldade que é tentar converter a moral de uma pessoa, porque isso não me parece possível, não dessa forma. Você pode questionar, mudar uma opinião, mas não uma moral. Eu simplesmente falo isso e deixo. Tipo, olha, eu não vou fazer isso. Ponto. Tem casos que eu não consigo, Dani. Eu vou dar um exemplo. Não, esse exemplo é muito bom. Eu tava numa mesa de jantar falando sobre política e beleza, vários pontos de vista rolando ali. Aí uma das pessoas na mesa começou a falar sobre Ursal, que em teoria é uma organização dos governos de esquerda lá tinha pra fazer um grande país, e começou a falar que racismo estrutural não existe e que na verdade ele sofria racismo inverso. Quando essa pessoa fala. Quando essa pessoa fala. Exatamente. Aí o seu senso de justiça e inteligência bateu. Eu só falei assim, cara, eu não tenho como falar pra você. Como falar com você. É que nem, falar pra alguém que tá comendo cocô, que não é pra comer cocô. Eu não sei o que te falar. Então, acho que tem uma você coisa... Você não falou falando, Você acabou de dizer que a pessoa come merda. De uma maneira muito gentil, assim, contornou. Mas gentil? O ponto é... Isso que a Dani tá querendo dizer passa muito por isso. Dessa coisa, talvez, Dani, eu não sei se você sente dessa maneira, mas que, tem certas barreiras quando a gente tá numa conversa com alguém, que quando elas são transpostas, eu não consigo seguir a conversa. Pra mim, não dá, entendeu? Você fala assim, não adianta, vamos mudar de assunto, porque assim, não está funcionando. Respeito que a sua trajetória de vida tenha te trazido até aqui, porque tem isso também. Mas aí né? A gente tem um repertório e, enfim, a gente tem um pensamento decorrente dessa história e desse repertório. E as pessoas têm outro. Então, eu queria falar sobre isso, que eu já morei... Desculpa te cortar aí, mas você entrando nessa parte da visão dos vários mundos, é uma coisa que fez eu mudar de certas opiniões que eu tinha mais presas em mim quando eu morei fora. Quando eu morei 2 anos nos Estados Unidos, eu morei em vários lugares também, mas eu morei por um período grande de tempo. E aí eu fui percebendo que, é muito... Eu tenho a minha moral, as coisas que eu acredito, que é muito baseado na minha vivência, onde eu vivo, a minha bolha em si. E aí outras pessoas têm morais e coisas diferentes. E aí veio pra mim a conclusão que é cara, 2 pessoas que pensam totalmente diferentes podem estar certas, até moralmente, dentro da visão delas certas, apesar de ser exatamente contrária. O caso que mais me chamou a atenção, e coisa foi acho que eu já não sei se eu falei aqui, foi na Olimpíada da China, que botaram uma menina, era uma menina toda bonitinha, entrando e cantando com uma voz linda. Aí depois descobriram que não era a mesma menina que cantava, ela aparecia, e aí outra menina, que não era tão bonita assim, que fazia a voz do fundo. Dentro da nossa ética, isso é muito errado, porque não, tem que valorizar. Se a outra menina não era bonita, não importa, é a voz dela que tá valorizando e tudo mais. Aí os chineses falaram assim, eu não tô entendendo que você é essa pessoa bonita, ela aparece. Essa pessoa, voz bonita, ela aparece. 2 pessoas felizes.
Aí você fala assim, cara, é muito diferente de tudo que eu acredito. Eu entendo a sua lógica. Ela tem uma lógica que eu não tinha pensado. Eu posso achar ela totalmente errada. Mas dentro do que você percebeu com moral, você, tipo, você tá me dizendo assim. Então quer dizer que na minha visão de mundo, que eu ainda acho que é correta, eu estou deixando uma pessoa feliz e na sua tem duas. Aí ele Aí eu falei, cara, Eles ganharam. Você ganhou no quesito matemático da coisa. Aí eu vi que é uma questão de, tipo, visão moral do mundo, sabe? Tipo assim, foi definido específico para aquilo uma moral. Então, tipo assim, É que nem falar, tipo assim, a gente come vaca e pra Índia vaca é Deus, assim. Tipo assim, tem muitas coisas que definem muita discrepância baseado nisso. Então eu fui aprendendo que, tipo, eu não preciso mudar a minha moral e a minha visão. Entretanto, ela não é tão presa em pedra, dependendo de como você viveu, como você foi criado e tudo mais. E essas coisas. E o que você sofreu, né? Eu vi muito isso em Covid, das pessoas estavam perdendo emprego com desejo diferente de quem estava perdendo familiar. Tipo assim, tinha motivações ali internas que era difícil você se for. Tipo assim, ó. Eu pensei assim por causa disso. E, tipo assim, entender que existem opiniões diferentes e ambas podem estar certas, o que é difícil, mas eu percebi Mas isso. será que a nossa neurodivergência, nosso senso de justiça, não passa justamente por aí? Sobre, tipo, conseguir entender os diversos pontos de vista? Porque isso é algo que, quando eu converso com você, eu sinto que acontece muito. Tipo, a gente consegue entender todos os pontos de vista e a gente entende qual é o nosso. Mas a gente não... Eu posso falar por mim, pelo menos. Eu sempre tento sair dessa binaridade de certo e errado, sabe? Sim. Tipo, esse é o certo, esse é o errado. Eu só enxergo como que o Ale diferente, falou assim. sobre a rigidez cognitiva. Nesse quesito, eu senti, aí eu queria ouvir até mais dele, na rigidez Sim. cognitiva desse quesito, assim, de tipo, mais binário. Ele até usou o termo binário na explicação inicial, eu penso muito pouco nesse quesito binário. Eu acho realmente que o mundo tá sempre na área cinza. Mas é que eu sinto que são, tipo, lugares da vida, sabe? Uma coisa é você olhar um fato separado de fora e conseguir ter essa perspectiva. Outra coisa é quando isso afeta a gente diretamente. Eu acho que quando afeta a gente diretamente, tipo, quando oprime a gente diretamente, quando é algo que, tipo, dói na gente, eu, pelo menos, tendo a ser bem binário, assim. Tipo, bem incisivo, sabe? Quando eu sinto que quando aquilo tá passando a barreira do observador e eu não sou mais o observador. Eu sou a pessoa que tá ali. E aí, nesse momento, eu me torno muito mais intransigível que a média das pessoas que tá ao meu redor. Se eu ouço isso bem, Id, é como se você não tivesse dúvida do que você entende por certo ou errado, no sentido da clareza de que quando você está fazendo a coisa certa, você está imbuído desse espírito e vai defender isso com unhas e dentes. A questão é, o que é o certo e errado vai mudando, mas a sua reação diante daquilo que você identifica e classifica como certo e errado, a sua resposta vai ser sempre a mesma. É um pouco nesse lugar mesmo. E ouvindo vocês, eu estava pensando que o senso de justiça, ele também vem com um senso de justeza. E eu pensei num senso de justeza fenomenológica. O que eu quero dizer com isso? A gente não está prescrevendo um dogma assim, eu aprendi as leis e aprendi que o certo é isso, estou repetindo isso para todo mundo. A gente vai entender o que a gente julga como certo e errado a partir das observações do cotidiano, do fenômeno ali se produzindo. Nesse instante que você fala do alçapão e não sei o que, você fala, cara, tá certo ou errado? Não sei, mas vamos olhar de novo aquela cena e ver o passo que o cara deu, aí ele virou para lá e fez aquilo e fala, putz, agora entendendo aqui na miudeza, na minúcia, eu tô vendo que na verdade ele não fez a coisa errada. Você precisa ampliar aquela visão, ter clareza daquilo para entender na justeza daquele fato o que estava certo e o que estava errado. Eu acho que é nesse sentido. Aí, de novo, pensando na nossa tendência a hiperfractalizar o pensamento, a observar as coisas na minúcia muito pequena, a gente tem um senso de justeza que nos move para o nosso senso de justiça, ele pode ser diferente das outras pessoas, inclusive nas nossas atitudes morais cotidianas e tal. Mas, Ale, tem essa questão também, que eu acho que é o que a gente vê diferente, está ligada você falou fractalização? Fractalização é o desdobramento dos nossos pensamentos. A gente fala sempre dessa expressão. Mas é que aqui. eu não lembrava se era fractalização ou fracta alguma outra... a fractalidade. Mas fractalmente... A fractaliência do... Exato. A fractalização também
traz uma capacidade nossa que a gente fala de enxergar o todo, né? Ter essa visão sistêmica. Aqui, trazendo um pouco para esse exemplo do ID do porão, assim, quando a gente está analisando, a gente só não olhou assim, tipo, o cara entrou no porão e eu nunca entraria num porão escuro. Não, o ID fala assim, cara, você tem que pensar que ele está numa casa nova, que ele está curioso, que ele não conhece os sons da casa, que ele não sabe o que tem dentro, se tem janela, se não tem. Então, assim, você traz todo um contexto para aquele determinado julgamento que você faz. E a gente faz isso com uma rapidez, acho, muito maior que os neurotípicos. Sem dúvida. Então parece às vezes desconectado, ou parece uma coisa até só uma opinião, só que já foi todo um pensamento contextual. Eu acho total. Inclusive, na verdade, por isso que quando eu entro em discussões, muitas vezes é muito difícil, porque eu sempre caio nesse lugar que eu falo, tipo, olha, não tem certo e errado, sabe? Eu entendo a sua opinião, eu entendo a minha opinião, só que a gente tá numa diferença de opiniões que se gera um desconforto que não tá sendo resolvido, né? E a coisa meio que segue. Então é muito complicado discutir por conta disso, sabe? Porque em todas as conversas que eu vou ter, seja conversas pessoais de relação, quanto conversas maiores, assim, né? Tipo, sobre política e ideais e por aí vai. O que quer que seja. Eventualmente eu sempre acabo caindo nesse lugar meio em cima do muro, sabe? Apesar de que eu já falei aqui que eu sustento muito uma opinião, né? Eu ia falar isso agora. Então eu tô meio confuso nos meus pensamentos. É um polvo e de... eu vou me adaptando conforme o ambiente. É isso. Mas, sei lá, eu acho que um exemplo sobre a diferença entre a rigidez com nós mesmos e como a gente olha a gente frente ao mundo quando eu tô dando aula, ou sempre quando eu ensinei qualquer coisa na minha vida. Eu sempre falei tipo assim, cara, eu tô te falando algo que é o que eu acredito agora, mas isso não é a verdade, tá bom? Tipo, eu espero que você saiba que tipo, existem N maneiras de pensar todas as coisas e que eu vou estar aberto a ouvir o que você tem a dizer. E que muitas vezes o fato de eu estar sendo incisivo sobre algo é justamente o que talvez dê a clareza para você vir contra o meu argumento. Porque é muito complicado discutir com alguém que sempre fica meio em cima do muro, né? E não sustenta uma visão. Mas eu não sei, Dani, eu tô meio confuso nos meus pensamentos. Eu não tô conseguindo Posso puxar mais um por tema? Favor. Por favor, vamos lá. Puxando um tema que, na verdade, é o que eu mais... Eu e a Dani, mas somos os mais corporates aqui, tá? E aí tem uma questão. Eu sou corporate também, cara. É Trabalhei verdade, na XP, super eu tive startup, eu fiz pitch então, deck. todo mundo menos o Alê somos corporate. Como assim? Opa, peraí, eu fundei uma startup também, eu sei fazer um pitch deck. Não, todo mundo é corporate aqui. Pronto. Vamos lá. Startup, nesse caso, é outro tipo de corporate. É outra coisa, é verdade. É antes da corporate, vai lá. A questão do corporate é que às vezes você tem que seguir coisas que você não acredita. E aí não é nem senso de justiça necessariamente como se você fizesse alguma coisa injusto. Mas é um plano da qual você não acredita que aquele plano faça sentido. Que ele seja bom, que ele está sendo bom para todas as partes e tudo mais. É uma coisa às vezes acima de você e que deveria ser executado. E aí você tem que seguir aquele plano e você tem que usar uma máscara do plano. E aí apresentar alguma coisa, uma coisa que você realmente não acredita, que você acha que vai dar... tá vendo lá na frente que vai dar tilt. Só que você, como é no corporativo, você não tem tanto poder para mudar, a persona não tem sozinho o poder de tipo, mudar um plano, uma coisa mais macro. Às vezes vem de fora, às vezes é uma decisão diferente. E aí eu vou falando para a pessoa que tipo assim, a parte que mais me estressa no mercado corporativo é trabalhar numa coisa que eu acho que vai dar na água, que eu acho que é ruim. Então eu tô trabalhando mais para uma coisa que eu acho que vai ser ruim. E a pessoa responde para mim numa leveza, que eu acho muito engraçado. Mas Felipe, esse é basicamente o nosso trabalho. E eu falo assim, cara... Mas tipo assim, como assim? É a parte que mais me dói. Tipo, porque quando eu trabalho, tipo, eu levo muito a sério aquele negócio. Tipo assim, eu me sinto como responsável pela empresa. Tipo, eu brego. Tipo assim, tem um efeito muito grande naquela parte em relação a isso. E aí, quando isso acontece, o meu senso de justiça, assim, não é que eu não vou seguir essa nova justiça, esse novo plano,
mas ele me afeta muito mais do que eu percebo que afeta as outras pessoas. Total. Também, tipo indignação, né? Exato. Eu não consigo não pensar te ouvindo, Fê, na questão da psiquiatria como uma corporação também, da medicina como um grande corpo que dita quem são os normais, quem não são os normais, o que que é doença, o que que não é doença. E eu sempre fui muito assim, incomodado com isso, assim, desde o começo da minha residência, eu ficava com essa sensação assim, o que que eu tô fazendo? E eu tive uma bela de uma resistência antes de escolher psiquiatria, porque eu achava que era uma ciência que funcionava para essa questão de rotular as pessoas, marginalizar mais as pessoas, e no fim das contas, se a gente não toma cuidado com a nossa prática, ela pode se tornar sim esse lugar. E eu fico pensando nesse sentido da injusteza, como isso promove a injustiça. E aí, falando das nossas próprias neurodivergências aqui. Ontem eu atendi uma pessoa que já tinha passado, acho que por 4 ou 5 colegas, que não conseguiram perceber a superdotação dele, e aí foi aquela velha história. É bipolar, é personalidade patológica, vai falando todas as coisas, não consegue enxergar aquilo que estava tão evidente. O paciente estava completamente consternado com o fato de ser superdotado, porque ele falava, não é possível. Eu nunca imaginei que eu fosse ter uma nota dessa em QI, imagina, eu não sou tão inteligente assim. Eu falei, calma, calma. Ele já estava todo impregnado da visão neurotípica sobre ele mesmo, super acuado nesse sentido. E eu, ouvindo a história dele, fiquei com essa sensação de falar, cara, há décadas essa pessoa está sendo injustiçada. E hoje, finalmente, ele consegue ter uma clareza maior, uma justeza maior sobre a condição dele, isso pode libertar, e a pessoa está resistindo a essa libertação, assim. Então, as nossas profissões podem ser, sim, instrumentos de injustiça, em muitos âmbitos. Não só a injustiça no sentido de não fazer o diagnóstico adequado, então não conseguir proporcionar e propiciar à pessoa a libertação daquela amarra social em que ela está. Aí você tem a injustiça também de que psiquiatria você oferece para que classe social, para que pessoas, a psiquiatria que dialoga muito pouco com as pessoas pretas, com as pessoas trans, está mudando isso agora. Então, assim, a gente tem vários âmbitos onde isso vai acontecendo, né? E então, o nosso senso de justiça ele também acontece na nossa prática profissional nesse sentido da minúcia, do cuidado, do zelo para com um fenômeno bem pequenininho para que a gente não o desconsidere e a gente possa, a partir dele, ter clareza desse todo, como a Dani bem falou, e poder ser mais preciso, e aí sim aplicar uma justiça social, uma justiça médica, uma justiça clínica que possa prevalecer e libertar as pessoas. E aí eu tenho um outro tema também que eu acho bem curioso, que me fez pensar agora, e eu estava às voltas com isso, principalmente no ano passado, mas eu continuo falando bastante disso. Tem uma condição genética que faz com que as pessoas tenham uma alteração no metabolismo do ácido fólico, né, da vitamina B9, e faz com que elas produzam menos metilfolato, que é necessário para a produção dos nossos neurotransmissores. Aqui no Brasil, 10% da população apresenta essa alteração genética. Em homozigose, ou seja, a alteração forte ali que vai gerar bastante alteração. E 39% apresentam essa alteração em heterozigose, que vai dar uma mudança no metabolismo, mas não tão importante. Mas mesmo assim, já flagrante e podendo produzir sintoma. Se a pessoa não produz os seus neurotransmissores adequadamente, ela tem quadro de depressão, ansiedade, refratariedade ao tratamento médico. E a gente está falando aqui de 10 mais 39, 49% da população. Eu chamava isso de injustiça biopsíquica, porque significa que você já nasce na corridinha da vida um monte de casos atrás, porque o teu cérebro não produz os neurotransmissores na medida necessária. Hoje eu investigo isso em todos os meus pacientes. Só que não adianta eu fazer isso como médico individual, porque eu acho que isso aqui devia ser uma questão de saúde pública, porque se a gente olha para uma população e imagina 10% da população vai estar prejudicada por causa dessa questão, dessa injustiça biológica, que aquela pessoa já nasceu com essa dificuldade, isso não é investigado pelo poder público para sanar esse problema, que é dar uma vitamina para a pessoa. Eu acho bem problemático. Isso é uma causa que me moveu muito. Eu aproveito, então, o ensejo para falar sobre ela. Porque as injustiças, elas não acontecem só no âmbito moral e ético. Elas podem acontecer no âmbito biológico. A gente tem que ter essa clareza. Só uma pergunta de matemática, 10 mais 39 não necessariamente dá 49, tá? Porque, tipo, as pessoas podem estar dentro do mesmo grupo. O lado estatístico da coisa. O lado estatístico da coisa. Não, mas eu acho que a questão eu acho que o termo injustiça é outro termo interessante também de análise, assim, porque quando você fala em injustiça, em coisa assim, é uma palavra que todo mundo entende o que é injusto e tudo mais, só que ela não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Eu acho que, tipo assim, essa é a parte que é, tipo, que gera, na verdade, a maior parte da discussão de falta de empatia e tudo mais. Eu acho que a gente vive
um momento agora com excesso de informações e o excesso de voz a pessoas que antigamente não tinham essa voz pelo bem e pelo mal, que tudo, as pessoas ficam com muito medo hoje da sua opinião, até do que você considera justiça, com medo de ser cancelado, com medo de muita coisa. E aí o meu receio desse efeito é que ninguém está sendo verdadeiro de verdade. O que às vezes é bom quando você é racista, grosseiro, que é bom você desaparecer mesmo. Mas em muitos casos eu acho que é ruim o quanto você se esconde pra dentro e aí acontecem coisas, tipo assim, pessoas mais exageradas acabam dando muita voz, porque essas pessoas estão todas presas dentro das suas próprias opiniões e com medo de falar, que quando vê alguém tendo essa opinião, elas se sentem parte daquilo. Então acho que às vezes as pessoas acabam se tornando mais excessivas por causa desse bloqueio que a gente sofre pelo excesso de vozes e os riscos de cancelamentos e tudo mais. Eu vejo as pessoas com medo de falar muita coisa, assim, às vezes até no trabalho as pessoas falam assim, você fala assim, caraca, será que eu fui? Tipo assim, é bom esse pensamento, mas também existem muitos bloqueios e eu vejo cada vez menos as pessoas falando o que realmente elas sentem sobre muitas coisas, assim, que eu acho que pode ter um risco. Eu acho que uma diferença muito forte, talvez, entre nós aqui e a maioria das pessoas que eu converso aqui, a gente tem muito claro o que é nosso e o que é do outro. Então, o que é a nossa justiça e o que é o meio, e como se colocar em relação a isso. E eu sinto que a maioria das pessoas não tem isso. Uma vez que elas acham que algo é justo, que aquele é o justo a ser feito, tipo, elas se apegam muito àquilo e vão, tipo, reverberar aquilo intensamente em todos os âmbitos. E eu não. Porque quando você falou um negócio de mergulho, eu parei de pensar nisso. Como na minha vida tem várias coisas que eu acredito que é o certo, vamos colocar justo e certo como pares aqui muitas vezes, porque eles conversam. E, tipo, eu vejo algo que me incomoda, que não é como eu acho que é o certo, mas aquilo só me incomoda. Eu não vou pegar e vou, tipo, transparecer aquilo pro mundo e tentar trazer um senso de justiça. Eu meio que entendo que aquilo é a minha peculiaridade, porque eu tenho aquela visão do todo. Sei lá, vou dar um exemplo. Exemplos são bons porque eles trazem pro campo real da coisa. No mergulho, é legal, quando você mergulha, que você não fique batendo a nadadeira no chão. Tanto porque mata tudo por N razões. Você quer ficar flutuando na água. E vira e mexe eu vejo profissionais de mergulho mergulhando dessa maneira. Tipo, se arrastando no fundo do mar e por aí vai. E eu fico bem pistola com isso. Falo, pô, cara, não é assim, você é um profissional de mergulho, isso tinha que ser o exemplo, não sei o quê. Mas, eu, quando percebo isso, eu guardo isso pra mim. E automaticamente eu penso, pô, mas vamos olhar o todo, né? Essa pessoa, querendo ou não, ela tá mergulhando, pelo menos. Ela tá, tipo, fomentando uma prática que conversa com salvar o oceano e por aí vai. Enquanto eu vejo outras pessoas, que talvez sejam pessoas neurotípicas, quando vem essas coisas, completamente demonizar, sabe? Tipo, não, essa pessoa é um absurdo que essa pessoa mergulha assim, é um absurdo que tal pessoa faz isso, e as pessoas se envolvem muito, e elas falam muito, e isso passa muito por essa coisa da rede social que você trouxe, da comunicação, como ela cresce, porque ela abre espaço para as pessoas cada vez mais colocarem, tipo, essa irredutibilidade delas. E é muito doido, porque muitas vezes eu nunca me senti como uma pessoa irredutível, mas ao mesmo tempo eu sou conhecido como cabeça dura. Isso é muito interessante, porque esse match na minha cabeça não bate, entendeu? Parece que, tipo, as pessoas ao meu redor não estão sacando que, tipo, eu tô vendo o outro lado, sabe? Tanto que eu nem manifesto sobre várias coisas. Mas, enfim, faz sentido o que eu trouxe pra vocês, essa coisa de como a gente sente algo e como o outro sente, mas mais do que isso, como a gente coloca isso pro mundo. Uhum. Com certeza. Eu vou fazer um momento aqui, terapia de grupo, falando uma história que fala dessa questão moral justamente. Quando eu me separei do meu marido, a gente estava no final da nossa relação, vivendo uma relação a três. A gente resolveu abrir a relação e estávamos vivendo em três. E aí, em um momento, eu me separo. Eu não vou ficar contando aqui todos os detalhes, mas eu vou contar o que é importante para essa história, assim. E eu me separei por quê? Porque eu descobri que o meu marido estava saindo com outras pessoas já fazia 2 anos, antes da gente ter decidido abrir a relação. Então eu tô falando aqui de uma questão moral que todo mundo olha e fala, mas vocês foram super flexíveis, vocês abriram o casal, vocês estão super moderninhos, não sei o quê. Por que você vai se separar dele agora só porque vocês, você tá com ciúme do que ele fez? Não sei o que. Eu falei, não, pera um pouco. Uma coisa é um acordo entre casal em que você abre a relação a partir daquele momento, então você entende que tem uma coisa colocada, uma cumplicidade colocada, um respeito colocado, e a partir daquele momento a gente vai partir para uma prática diferente da prática monogâmica e vamos entender como a nossa relação vai caminhar. A outra coisa é pensar, não, mas se vocês fazem isso, já podia ser flexível com o que tinha acontecido lá atrás. Eu falo, não, porque a questão aqui não está em relação à possibilidade de transar ou não com outras pessoas, não é essa questão dessa moralidade, a questão aqui está entre
mentir ou não mentir que está fazendo alguma coisa. E as pessoas Que ficaram vem antes inconformadas. de abrir a relação, né? Exatamente. E aí eu fui super rígido com isso. Falei, ele mentiu pra mim, eu não consigo viver com uma pessoa que eu sei que vai continuar mentindo ou que pode fazer isso e que já fez isso. Portanto, às vezes eu nem percebi. Eu falo, não quero mais estar no enredo de uma história que eu vou ficar na dúvida se aquela pessoa tá falando a verdade ou não pra mim. Eu prefiro não viver mais isso. E os meus amigos na época ficaram me punindo por isso. Ah, mas como assim? O que você tá fazendo e tal? É muito curioso, sendo que nenhum deles se perguntou assim, pô, você ficou chateado porque você descobriu então que o senhor estava mentindo para você durante 2 anos? Não. As pessoas ficaram fixadas nessa questão do, mas se você é tão flexível assim moralmente que você pode abrir seu casal, você tinha que tolerar esse tipo de circunstância. Só que não. Eu não sei se vocês veem essa questão Parece assim, como assim flexível de um lado, rígido do outro? Que história é essa? Só que são coisas distintas. E é isso que eu falo. A justeza dos fenômenos é que vai dar a cena da justiça, saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não. E não essas aparências externas que as pessoas olham de longe e falam, mas se você é assim, cabeça cuca fresca, então você vai ter que ser cuca fresca para tudo e aceitar tudo e deixar tudo passar. E não é esse o caso. E também porque as pessoas parecem ter uma visão do tipo assim, parece que a gente quer sempre colocar o outro como errado, sabe? E muitas vezes podem olhar a maneira que você se colocou sobre isso e falar, nossa, mas você simplesmente está sendo irredutível, você está assumindo que esse cara é o errado, não é legal ser assim e por aí vai. Mas na verdade não, eu sinto que o que você está querendo dizer cara, se quebrou um valor que eu tenho dificuldade de continuar confiando nessa pessoa. Eu não acho que ela tá errada. Eu não acho que ela é o capiroto. Assim, é exatamente eu não tô terminando com ela pra punir ela, pra mostrar que, tipo, ela cometeu um grande erro. Não, perfeito, é só, tipo, um princípio da minha relação foi abalado. Então eu não consigo seguir. O chão caiu, não tem mais nem onde eu pisar. Eu falei, acabou aqui. E foi isso, assim, apagou a luz, assim, interruptor, fez pluf. Eu falei, eita, acabou. É que para as pessoas isso passa por um valor moral, entendeu? Um valor do tipo... Quando as outras pessoas fazem isso, eu sinto que muitas vezes elas não estão partindo do racional que você tá partindo, onde você quebra um princípio moral. Passa pelo lugar do tipo, você tá errado, né? Falando do seu ex-marido, né? Você é o errado. Você pecou comigo, você errou comigo, você quebrou minha confiança. Tem todo esse peso. E não uma coisa que às vezes pra gente é muito mais leve, que é tipo, cara, assim, você quebrou minha confiança, eu não sei mais como confiar no que você me diz. Como eu sei que o que você tá me falando realmente é aquilo? É muito complicado, eu não quero viver esse estresse nem esse loop, então eu prefiro acabar isso aqui. Perfeito. E não foi nem no sentido sexócio, do tipo, nossa, você vai continuar me traindo. Era coisa banal, assim, da gente ir pra um restaurante e ele falar, nossa, que comida gostosa. E eu ficar pensando, será que ele tá falando isso de verdade? Ou ele tá falando isso pra me convencer dessa coisa, pra eu acreditar? Sabe assim, eu falei, vai ser um inferno a vida, porque eu vou ficar o tempo inteiro me questionando se aquilo é real ou não, vai ser insuportável. Eu falei, cara, é exatamente essa ruptura que não permite mais que a relação aconteça. Não. E pra mim isso tem a ver com o meu senso de justiça e justeza. Mas acho que tem mesmo. Acho que tem essa questão do elo de confiança que se quebra depois. É a mesma, para mim é mais ou menos a mesma linha. Assim, não, mas você já foi solteiro. Por que você não quer ser solteiro agora? Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, não é? É um pouco nessa linha. Mas vocês veem que interessante. Fala, Dani. Não, eu ia falar assim que já está na hora da gente ir para os nossa última fechamentos. Rodada final. Agora eu queria lembrar, Fê, lembra que a gente fez aquele papo do Michael Sandel, né, do Justiça? Tamanho nosso interesse pelo tema, né? Não sei se vocês dois conhecem, tem Nunca ouvi falar. Um professor da Harvard chamado Michael Sandel, é bem famoso, assim, e ele tem um livro chamado Justiça, que ele coloca algumas questões parecidas com essas que a gente trouxe aqui, né? E fala sobre moralidade, fala sobre valor, e conta toda a história filosófica, e envolve economia e direito e tudo. E é bem legal também para olhar por outros ângulos, né? É a aula mais assistida, vale a pena assistir no YouTube, é a aula mais assistida da história de Harvard, assim, é um dos cursos mais famosos, e ele vai botando isso, assim, a sua visão de justiça, ela às vezes não chega no segundo passo, porque quando te mudam a pergunta, você percebe o que a sua certeza de justiça até um tempo atrás deixa de ser justo no segundo modo, sabe? E aí você vai percebendo que são outros gatilhos que definem a sua justiça. É muito interessante, vale a pena deixar aqui. É bem legal. Eu fiz esse curso dele, tem um EAD dele de Harvard, não sei se ainda tá disponível,
mas que tem essa aula dele, é muito legal. Mas conversa muito com várias áreas, né, do conhecimento que vão se desenvolvendo e, tipo, cada vez mais vão tirando esse viés do homem como ser justo e racional e começam a trazer o ser humano como um ser emocional e como isso influencia em coisas que antes a gente acreditava serem completamente preto e branco, né, tipo, dicotômicas. O mesmo vale para a economia, com aquele livro lá, Rápido e Devagar, que o cara ganhou o Nobel de Economia por justamente trazer o viés comportamental dentro da economia, que antes era vista como uma ciência completamente exata, né? A gente fala, pô, ninguém vai colocar emoção no dinheiro. E eu acho que, Ale, você como psiquiatra pode até falar se isso está acontecendo na medicina também, né? De se trazer o viés emocional e tirar a figura do médico como quase uma entidade que diagnostica, que é uma entidade que ela é quase como um computador, que tem acesso a uma base de conhecimentos que eu não tenho, consegue observar as coisas de fora e logo tira conclusões. Quando, na verdade, o médico é um ser com várias questões dele, viés que vêm emocionais, que muitas vezes, e essa é a grande parada, né, que a gente tem dificuldade de entender, eu sinto, as pessoas como um todo. O quanto o micro interfere no macro, sabe? A gente sempre quer ter uma visão muito causal de tudo, que as coisas são muito óbvias, a gente não consegue aceitar que pequenas mudanças de fatores no nosso dia podem afetar coisas que são macro dentro da gente, sabe? Coisas que são, tipo, valores, que a gente entende que a gente nunca mudaria. E muitas vezes um fator emocional que muda dentro da gente faz a gente ver aquele fator diferente. E, sei lá, eu tento enxergar muito isso em mim, sabe? E tentar ser menos moralista comigo mesmo. Mas é interessante que a gente começou essa conversa hoje, nem imaginou que a gente fosse passar por tantos campos, né? Que a gente pensa assim, vamos ficar tratando só da questão da moralidade, de repente a gente está falando aqui de relação, de trabalho, de diagnóstico, de prática médica, e a gente vai vendo como isso perpassa tantos campos, assim, né? Transversal, né? Exatamente. E em relação a essa questão da injustiça, vamos ver o que a inteligência artificial vai fazer com as nossas práticas profissionais, porque essa semana eu li que tem uma inteligência artificial diagnosticando TDAH com 94% de acurácia. Eu acho que nenhum psiquiatra humano tem essa acurácia tão rápida numa primeira consulta de fazer isso. Então a gente vai ver o que também as máquinas vão promover de justiça ou não neste mundo, né? Porque vamos pensar também a questão dos preconceitos da estrutura que a gente estava falando aqui, que modifica o modo como essas inteligências funcionam, mas acho que isso é papo para uma outra conversa, né? Os vieses, né? Tá muito em moda no corporativo, né? E as rigidezes cognitivas da inteligência artificial, né? É bem isso mesmo. Maravilha, pessoal. Um ótimo dia para todos nós. Vamos fazer uma rodadinha rápida antes de encerrar? Eu queria saber de vocês. Vocês acham que vocês são pessoas justas no dia a dia de vocês? Que bom coisa. Eu faço esforço de ter que falar o tempo inteiro para ficar nessa tensão, para ter a justeza de não deixar as coisas escaparem. Eu acho que é um exercício, é uma sesa, é como um monge que nunca vai atingir aquilo, mas vai ficar o tempo inteiro buscando alcançar. Eu acho que é esse lugar que eu tô. Eu também. A minha filosofia é outra. A minha filosofia que eu acho engraçado é tipo assim, a quantidade de coisas que eu achava que eu era mega justo no passado, hoje eu vejo que estava errado. E a quantidade de coisas que eu acho que eu sou mega justo, tô lutando agora, e daqui a 15, 20 anos minha filha vai falar pra mim, caraca, Felipe, não acredito que você fazia isso. Então eu acho que, tipo assim, eu interpreto que eu sou muito justo, mas eu vejo uma questão temporal aí, que eu fico sempre refletindo assim, será que isso vai ser exatamente igual no futuro? Tem tanta coisa que mudou, eu vejo os desenhos, coisas que eu vi em 1990, eu achava tão normal e tão correto, e hoje eu falo, cacete, como eu pensava assim. Então eu tenho uma visão mais, tipo, eu tento olhar o longo prazo dessas coisas. Que bom, você vê alguma evolução, né? Acho bonito isso, gente. A gente acreditar que a justiça é um processo evolutivo. Exatamente. E não o contrário. Né? Tipo, não se punir pelo que a gente foi, e sim, tipo, talvez celebrar o que a gente é ou pode vir a ser. Porque é isso, né? É muito fácil a gente cair no nosso passado e, tipo, falar como que eu era assim, mas ignorar que tinham 30 mil outros fatores acontecendo ao mesmo tempo que eram maiores do que você. E também lembrar que as coisas, elas são um processo, né? Elas não são, tipo, muda da noite pro dia. Eu não faço mais comentários homofóbicos. Pá, mudei da noite pro dia. Não, entendeu? Faz parte justamente você começar a incrementar esse pensamento, começar a reconhecer falas suas e por aí vai. E também eu espero que as pessoas ao nosso redor tenham isso, né? E talvez, para encerrar nosso papo, acho que esse senso de justiça passa muito sobre isso, de, tipo, olhar o todo, sabe? Eu acho que a coisa da justiça passa muito, tipo, aonde você quer chegar.
e não a repressão pela repressão. Eu acho que isso é uma grande diferença, talvez, entre a gente. Tipo, eu já vi gente pegar e reprimir comentário homofóbico simplesmente por reprimir, porque aquilo tá errado, mas sem levar em conta o contexto. Vou dar um exemplo aqui besta. Falei que a gente ia encerrar, né? Mas enfim. Pô, se eu tô falando... eu preciso terminar esse raciocínio. Se eu tô falando com um cara do interior, tipo de São Paulo, de uma cidadezinha minúscula, um cara da roça e tal, e essa pessoa, tipo, já tá conversando comigo sobre racismo e sobre não ser racista, e ela solta um comentário homofóbico, tipo, eu não vou pegar e apontar o dedo pra essa pessoa, sabe? E sair falando, porque isso faz parte do quê? Desse meu senso de justiça, de entender que essa pessoa tá vivendo o processo dela, sabe? Desde que ela... Claro que existem atitudes e maneiras, coisas de fazer. Mas entender que é um processo, é muito complicado você esperar que alguém mude da noite pro dia. E acho que talvez a palavra que vem junto com justiça, quando a gente fala na nossa neurodivergência, é a palavra empatia, né? Entender o processo e o caminho do outro e conseguir olhar o todo. Porque como a gente consegue fractalizar nosso pensamento, a gente consegue justamente ver todas essas visões ao mesmo tempo. E talvez isso seja papo para um novo episódio, que o quão torturante pode ser isso. Eu ia só dar uma essas diversas realidades. Você falando me fez pensar numa coisa que eu falo muito para meus pacientes no meu consultório, talvez quem esteja ouvindo aqui vai reconhecer isso. Eu falo, a gente tem que fazer muito mais esforço em ficar coerente com o nosso futuro do que coerente com o nosso passado. E a gente às vezes fica agarrado àquilo que a gente já foi e viveu, acreditando que a gente tem que dar satisfação àquilo, e na verdade a gente tem que dar satisfação para quem a gente quer se transformar, para quem a gente sonha de si. Acho que essa que é a sua fala me fez pensar foi nisso. Bonito encerrar assim, Gostei do final. Bonito, né? Bonito. Bom, tchau, gente, pessoal. Um beijão pra vocês. Tchau. Tchau, até a próxima.